Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos apresentar o continente mais misterioso do nosso planeta, além de ser o único continente que até no século XIX ainda não havia sido pisado pelo homem. Já sabem de qual continente estamos falando? Isso mesmo, a Antártida. Com uma extensão territorial equivalente à China e à Índia juntos, é um terreno aprisionado pelo gelo. Mas o que será que está escondido debaixo desse gelo? Será uma base alienígena? Ou talvez o esconderijo dos últimos nazistas? Ou quem sabe até dinossauros? Não podemos descartar também a possibilidade de existir ruínas de uma antiga civilização. É mais provável que seja algo muito mais realista e comum, mas ainda assim bastante curioso. Esse é o canal Pipa. Hoje desvendaremos todos esses mistérios. Vamos começar! O que é impossível existir na Antártida? A Antártida é palco de muitas teorias conspiradoras que rondam o mundo. E não poderia ser diferente, já que apesar de sua área imensa, quase não existem pessoas que foram até lá. Se você não for um cientista ou um milionário capaz de pagar uma caríssima viagem de cruzeiro para lá, nunca terá a chance de visitar o continente mais meridional do mundo. Na verdade, ainda não sabemos quase nada sobre a Antártida. Se nem os cientistas sabem, muito menos um cidadão comum. Quando o ser humano se depara com a falta de conhecimento, tende a preenchê-lo com uma imaginação cabível. Para entendermos o que pode e o que não pode existir na Antártida, vamos primeiramente fazer uma breve revisão de sua história geológica. Não adianta voltarmos demais no tempo, por isso começaremos pela Era dos Dinossauros. A Pangeia, que era um único supercontinente, se dividiu durante o Jurássico. Após isso, a Antártida se tornou uma parte do supercontinente Gondwana, juntamente com o continente africano, a América do Sul, a Austrália e o subcontinente indiano. Gondwana também foi se dividindo aos poucos, e o continente africano e o subcontinente indiano foram os pioneiros. Mas até o momento em que os dinossauros desapareceram, os três continentes, incluindo a Antártida, ainda estavam conectados. Foi somente no final do Eoceno, até o início do Oligoceno, que a Antártida finalmente se separou. Primeiramente, a Austrália partiu, há 40 milhões de anos atrás. E 10 milhões de anos depois surgiu a passagem de Drake, que foi aumentando e separou a América do Sul da Antártida. Durante o Eoceno, a Antártida era muito diferente de hoje em dia. Possuía vastas planícies e florestas, onde viviam os mais diversos animais, incluindo os principais grupos de animais de grandes proporções, chamados de megafauna. Mas assim que se separou completamente da América do Sul e da Austrália, uma corrente fria chamada Corrente Circumpolar Antártica se formou nos mares ao redor do continente. E a partir daí o resfriamento avançou gradualmente. Assim, pela primeira vez se formou as calotas polares permanentes, cobertas por gelo o ano todo. As calotas polares foram crescendo ao longo de milhões de anos, mas os seres não iriam desistir de seu habitat tão facilmente. Há 15 milhões de anos atrás, o gelo já cobria quase toda a Antártida. Mas alguns lugares ainda estavam cobertos por árvores como os notofagos. Esses foram os últimos traços de quem um dia foi uma rica floresta. A Antártida que conhecemos é um terreno sem vida e totalmente coberto por gelo. Quase não existem seres vivos em seu solo, com exceção de alguns poucos que surgem em regiões costeiras. Mas ela se tornou assim há cerca de 3 a 4 milhões de anos atrás, não antes disso. Sentimos muito em dizer, mas exatamente por essas razões, a existência de dinossauros debaixo do gelo da Antártida é logicamente impossível, já que eles foram extintos muito antes das geleiras se formarem. Também não vamos falar sobre o terceiro Reich, ou bases de alienígenas como os reptilianos. Afinal, esse é um canal educativo e muito sério. Voltando ao assunto, mas afinal, o que será que existe lá? Seres surpreendentes. Conforme os estudos da Antártida foram avançando, o mistério escondido debaixo do gelo espesso começou a ser revelado. Alguns anos atrás, um ser surpreendente foi descoberto no fundo do mar, localizado abaixo de centenas de metros de gelo. Nas imagens gravadas pelos cientistas, aparecem bactérias, poríferas de diversos formatos, que mais se parecem com um tipo de alienígena, além de hidras.
A hidra é um animal invertebrado que, ao longo de sua vida, passa pelo formato de um pólipo e de uma água-viva. Todos eles vivem em um mar aprisionado por gelo, em um ambiente praticamente isolado do resto do mundo. Essa descoberta causou um tremendo impacto no mundo científico. Isso porque acreditava-se que, em condições assim, seria impossível existir vida. Para explicar melhor, primeiramente, os raios solares não podem ultrapassar a grossa camada de gelo. Devido a isso, plantas que realizam fotossíntese, que são a base de quase todos os ecossistemas, não podem existir. Essa é a razão pela qual acreditava-se não existir vida. De fato, mares mais profundos, como a Fossa das Marianas, são ambientes ainda mais severos, onde nem mesmo a luz chega, mas ainda assim existe vida. Mas o que permite isso são os plânctons e restos de matéria orgânica que chegam constantemente ao fundo do mar. Mas debaixo do gelo da Antártida não existe nada assim. A descoberta desses seres só nos mostra que ainda não sabemos quase nada sobre a biosfera da Antártida. Especialmente na Antártida, estão sendo encontrados seres vivos em lugares onde antes nem se imaginava. Um exemplo disso é o Lago Subglacial. O Lago Subglacial da Antártida é provavelmente o mais famoso entre os mistérios deste continente. Somando todos os lagos subglaciais que já se tem conhecimento, acredita-se existir mais de 400, mas é provável que existam muito mais. O maior lago subglacial da Antártida é o Lago Vostok. Esse lago fica debaixo de uma camada de gelo de cerca de 4 km de espessura e ao longo de milhões de anos se encontrava em um ambiente isolado da sua volta. O lago possui uma profundidade de 1,5 km. O Lago Vostok é uma maravilha da natureza que só pode existir na Antártida. A água do lago é extremamente gelada, medindo cerca de 10 graus, além de estar sob uma incrível pressão de 300 bar. A luz solar nunca ilumina a suave superfície do Lago Vostok. Ela não é capaz de atravessar o gelo de 4 km de espessura. Há tempos atrás, muitos especialistas negavam completamente a possibilidade de existir vida no Lago Vostok ou em outros lagos semelhantes. Mas através de pesquisas recentes, descobriu-se que existem possibilidades de sobra. Com o gelo impedindo o acesso para o lago, ainda não é possível pesquisar se realmente existe vida ou não. Mas entre as pesquisas preliminares, algumas já mostram resultados muito promissórios. Foram encontradas bactérias entre a camada de gelo que cerca o lago. Além disso, já se sabe que há vida em condições parecidas, como em mares cobertos por gelo. Talvez a descoberta de uma incrível biosfera que se desenvolveu afastada do mundo à sua volta por pelo menos 4 milhões está mais próxima do que imaginamos. Vulcão. O terreno da Antártida, assim como sua biosfera, está coberta de mistérios. Como a maior parte do continente está coberta por uma gigante plataforma de gelo, é muito difícil pesquisar terrenos como cordilheiras, vales e planícies que se encontram debaixo do gelo. Ainda não se sabe exatamente quantas montanhas existem na Antártida. O maciço chamado Vinson, assim como a montanha mais alta do continente que leva o mesmo nome, só foram encontradas no ano de 1958. E em 2017, cientistas da Universidade de Edimburgo ficaram chocados ao descobrirem um grupo vulcânico escondido debaixo do gelo. Ao contarem, descobriram a existência de 91 vulcões, mas é muito provável que existam muito mais. Atualmente parece não existir nenhum vulcão ativo debaixo das geleiras. E isso é uma ótima notícia. Na verdade, o gelo está funcionando como uma tampa, mas isso não vai durar para sempre. Segundo um relatório, há possibilidades de que o vulcão desperte como resultado do aquecimento global. Se isso acontecer, poderá causar uma grande tragédia. Isso porque se esse vulcão entrar em erupção, derreterá todo o gelo que o cobre. Uma grande quantidade de água será jogada no mar, podendo causar tsunamis e inundações. Em poucas palavras, isso significa que devemos cuidar melhor da natureza. Chegamos ao fim de mais um vídeo. O que apresentamos hoje ainda não é tudo o que queremos contar sobre os mistérios da Antártida. Se você se interessou por esse tema, não deixe de comentar a sua opinião. Se vocês desejarem, podemos preparar uma continuação. Mas por enquanto, muito obrigado por assistir a mais esse episódio. Se inscreva em nosso canal,
Deixe o seu like e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. E não se esqueça de deixar seu comentário. Vamos nos despedir por enquanto. Nos vemos na próxima. Até mais!